Senhor Jesus Cristo. Um programa da Juventude Geração Eleita, juventude aqui da sede internacional da Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Estamos aqui nessa tarde louvando e adorando a Deus. Nós temos como presidente do nosso ministério o pastor Humberto Schmidt Vieira, superintendente da juventude, o pastor Adriano Licidônio. E o líder da juventude aqui na sede internacional, nosso amado irmão presbítero Bruno Beltrame. E quem está apresentando esse programa hoje, eu, o irmão Ronei e o irmão Israel Acosta. Paz do Senhor, irmão Israel. Paz do Senhor, irmão Ronei, paz do Senhor todos os irmãos que estão nos assistindo através dessa live. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Israel, o que nós podemos incentivar para que os irmãos ajudem a propagar esse trabalho aqui da Juventude Geração Eleita? Compartilhar a live não somente para os familiares, mas também para os amigos, para todas as pessoas que conhecerem nos seus contatos. Muito bem, dar o seu joinha também, né? Aleluia. Ajuda a divulgar esse trabalho, glória a Deus. E também quando é divulgado a arte, né? Passada a arte, pode pegar aquela arte, colocar nos status, enfim, fazer a divulgação desse Glória trabalho que a Geração Eleita tem feito todas as quartas, quintas e sexta-feira à tarde, sábados à noite e domingo à noite também, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Bom, meus irmãos, nessa tarde nós estamos trazendo aqui um assunto, não é um assunto muito corriqueiro, não é algo que aconteça muito, mas é algo que acontece eventualmente, algo que pode, nós podemos cair, né, na dificuldade, no problema de fazer, né, de incorrer neste erro, que é fazer alguma coisa com segundas intenções, ou ter a expressão de alguma opinião ou de algum desejo, mas quando expressamos isso, expressamos com segundas intenções que não são normalmente esclarecidas quando estamos falando, quando estamos agindo. Bom, nós conversamos com o irmão Israel, né, buscamos na palavra de Deus as situações que aconteceram isso. Também vamos trazer no finalzinho do programa aqui situações que nós podemos incorrer neste erro, neste problema, neste pecado, porque falta de sinceridade, é hipocrisia, né? E na verdade é um pecado, né, irmão Israel? O que o irmão pensa? Aí no caso seria o pecado da mentira, né? Pecado da mentira, exatamente. Porque pessoa está falando, às vezes, como dizem por aí, né, com meia verdade, né? Né? Com meia verdade, não existe meia verdade, né? Ou é verdade ou é mentira, mas apresentam as situações tendo aquelas segundas intenções e às vezes até acreditando que está fazendo certo, né? Acreditando que está fazendo certo. Segundas intenções é algo que não é sincero e nós precisamos ficar vigilantes, né? Nosso propósito do programa hoje é trazer esse assunto para que nós todos fiquemos vigilantes e não tomemos essa atitude que não é do agrado de Deus. Nós trouxemos um texto aqui, que está em 2 Samuel, um dos textos que nós trouxemos, né, para o programa hoje, está em 2 Samuel, capítulo 8 e o versículo 7. Não, perdão, segunda não, é 1 Samuel. Onde é que está? Peraí, eu me perdi agora. Não é 8 e 7. Deixa eu ver aqui o texto. 1 Samuel, eu estou em 2 Samuel. Desculpe, meus irmãos. É 1 Samuel 8 e 7. Inclusive estamos lendo, né? A Juventude Geração Eleita da Sede está lendo o livro de Samuel. E aí também aproveitei esse texto que estava na leitura e queremos trazer então nessa tarde. Disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, porque não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado para eu não reinar sobre ele. Então, na verdade, o povo ali estava dizendo: queremos um rei, né? Não queremos mais essa forma de um juiz, sacerdote, né? Como é Samuel. Não queremos mais, não queremos de forma nenhuma que teus filhos sigam esse procedimento, esse processo, né, essa forma de
de governo sobre Israel e queremos um rei. A intenção nossa é que nós queremos um rei. E Deus disse que, na verdade, eles estão rejeitando a mim. Para quê? Agora mostra a intenção deles. Para que eu não reine mais sobre eles. Então, eles apresentaram todos os seus argumentos, mas não chegaram e disseram assim para Samuel: Samuel, não queremos mais que Deus reine sobre nós. Não foi isso que eles fizeram. Não foi, né? Eles não falaram de forma nenhuma em algum momento, né, Ismael? Eles vieram parecendo com... Eles vieram mentindo, né? Eles até acreditaram, viram que o desejo deles era ter um rei, né? Mas a real intenção deles era parar. O próprio Deus declara, né? Porque se nós analisássemos de fora, poderíamos ter cada uma opinião. Eu acho que não, acho que eles queriam um rei de verdade mesmo, ou eles não queriam Samuel mesmo, né? Aí outros vão dizer, não, mas eu acho que eles não queriam era Deus reinando. Cada um pode ter, mas quando nós vemos Deus falando, que Deus é quem conhece as intenções do coração, e nós vamos ver isso no programa de hoje, Deus falando que a real intenção deles era que Deus parasse de reinar sobre eles. Então eles vêm com subterfúgios, vêm com argumentos, vêm com situações, enfim, etc. Né? Mas não vieram com sinceridade dizendo, olha, Samuel, o negócio é o seguinte, nós não queremos que Deus reine. E essas eram as suas segundas intenções que o povo tinha. Essas eram as segundas intenções que o povo tinha. Que afastasse o domínio de Deus sobre Israel de alguma forma. Né? Até quando Samuel apresenta para Israel toda a situação que o rei ia pegar dos filhos e das filhas para colocar por serviçais, iria tomar do gado deles, ia tomar das terras, das parreiras de uva, dos olivais, tudo, ia pegar para ele, ia dominar sobre eles, eles iam se tornar servo. Né? Não é essa liberdade que Deus está dando para vocês vão se tornar servo do rei. Eles disseram, não, nós queremos um rei. Ou seja, na verdade eles não queriam mais era estar voltado para Deus. Cada coisa, parece que o ser humano tenta fazer alguma coisa para se afastar da sinceridade de servir a Deus. Que pena isso. Mas que nós possamos aprender que existem situações que a gente acaba se apresentando diferente da realidade. Isso não é bom. Isso não é bom. E atitudes também que a gente toma, né? Vou apresentar agora um outro texto aqui. Vamos ver se eu não erro o endereço. Aleluia. Que está em Mateus 6:5. Aqui não foi a apresentação de palavras, mas as atitudes das pessoas que o próprio Senhor Jesus Cristo mostrou, né? Explicou que as intenções deles eram diferentes do que eles apresentavam, né? Eles tinham atitudes com segundas intenções. E isso é muito ruim, né? Imagina o próprio Senhor olhando para a gente, vendo nós fazendo alguma coisa e olha para o nosso coração e ele diz, tudo isso que ele está fazendo, tudo isso que ela está fazendo, a verdadeira intenção é outra. Chega até a ser muito triste, né? Que a pessoa não está sendo sincera consigo mesma. Não está sendo sincera consigo mesma, nem com os outros, nem com Deus. Né? Às vezes incorre a dificuldade, às vezes as pessoas também não crescem espiritualmente, não crescem no envolvimento na obra de Deus, porque se deixam enganar, se deixam iludir por essas intenções, né? Por exemplo, nós não estávamos programados, mas eu vou trazer aqui, né? Por exemplo, a pessoa entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta, né? Não com a intenção de que a obra avance ou cresça, mas com a intenção de que Deus retribua ela. São segundas intenções, né? A intenção da oferta é de ver o reino de Deus crescendo. Por consequente, Deus abençoa aquele que dá com alegria, com sinceridade. Porém, se nós entregarmos nosso dízimo, se dermos nossa oferta com a intenção de ser retribuído, essas são segundas intenções, né? Exatamente. É como que se a gente quisesse comprar as bênçãos de Deus. Nós não estávamos programados para falar isso, né? Mas me veio agora no coração. Glória a Deus. Que a gente vigie, né, irmão Israel?
Eu estou falando bastante, vocês não se preocupem, o irmão Israel já vai falar daqui a pouquinho. Nós combinamos direitinho, né? Cada um ia falar um pouquinho, daqui a pouco também o irmão Pablo vai trazer uma meditação para nós. Então, Mateus 6:5, olha só o que aparece aqui, ó. O Senhor Jesus Cristo, né, ensinando aos seus discípulos e dizendo o seguinte: e quando orares, não sejais como os hipócritas. Ó, então, eu acredito que apresentar segundo as intenções é uma hipocrisia. Nós conversamos, né, o irmão Israel, chegamos a essa dedução, né, que ter segundo as intenções é uma hipocrisia. Ter segundo as intenções é uma hipocrisia. Então, quando orares, não sejais como hipócritas, pois se comprazem orar de pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam o seu galardão. Então, eles oram não para orar, não para falar com Deus, né? Não para declarar, né? Esses hipócritas, no caso, né? Quando as pessoas oram hipocritamente, né? Não estou dizendo que orar em voz alta, quando os outros ouvem, seja hipocrisia. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que o problema todo é quando nós oramos e os outros nos veem, e a intenção do nosso coração não é orar, é ser visto pelos homens. O Senhor Jesus Cristo reprovou isso completamente, chamou de hipocrisia. Então é uma segunda intenção. Ora a Deus, mas não com a intenção de falar com Deus. Ora a Deus com a intenção de ser visto pelos homens. É a segunda intenção. E qualquer coisa feita com segunda intenção, pode incorrer em hipocrisia, né? E pode ser um grande erro, né? Diante de Deus, diante dos homens. Aleluia. E para nós mesmos, né? Um prejuízo, né? Prejuízo. Pode acontecer, irmãos, me vem à mente agora, não tinha conversado também com o irmão Israel, pode acontecer de pessoas fazerem coisas com sinceridade, não mostrando a verdadeira intenção. Por exemplo, vamos supor, vamos dizer, a pessoa vai comprar, se oferece para comprar um remédio para alguém, né? Alguém sabe, o fulano precisa de um remédio, e aí um se oferece, né? Para comprar o remédio. Eu vou lá, me dá o dinheiro, eu vou lá e compro e tal, né? Digamos, a pessoa... E o outro diz assim, não, eu já vou passar na farmácia e eu já compro para ti. Mas já com a intenção seguinte, eu vou comprar o remédio, eu sei que o irmão está precisando, está com falta de financeiro, está com dificuldade, eu já vou comprar e vou pagar. Daí o irmão não vai precisar gastar. Entendesse? Aí é uma segunda intenção, mas aí ele está com uma segunda intenção boa, benefício de alguém. Né? Ele apresenta a sua intenção de dizer, não, eu já vou, e realmente se ele falou que já vou, é porque ia passar na farmácia, né? De alguma forma, né? Nem que ia passar na frente, mas ia passar na farmácia. Mas ele se apresenta apresenta um assunto com a segunda intenção benéfica, né? Benéfica ao próximo, né? Não para si mesmo, certo? Então, quando é seu ponto, também não vai ficar escancarando. Não, pode deixar que eu vou lá e compro remédio e eu mesmo pago. Né? Eu pago, não vou deixar o irmão gastar, vou abençoar o irmão e tal, enfim. Também não precisa fazer isso. Mas, na verdade, tu não está trazendo essa história toda com a intenção para benefício próprio, mas para benefício de outros. E aqui nós também conseguimos ver que aí esse assunto das segundas intenções, ele depende muito, não é mesmo, de se as nossas intenções são para benefício próprio ou para... São intenções egoístas, né, no caso. Uhum. Exatamente. Realmente nós temos que cuidar bastante, né, para que nós não caiamos nessa situação toda. Nós vamos entrar aqui daqui a pouquinho para olhar o chat, mas que nós venhamos a vigiar. Temos alguns irmãos participando aqui, Deus abençoe os irmãos por estarem conosco aqui. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos ficar atento, né? Vamos ficar atento na questão dessas atitudes, né? Então, nós vemos dois exemplos, né? Primeiro, o povo de Israel dizendo que queria um rei, mas Deus dizendo, na verdade,
E não é só um rei que eles querem me afastar do governo de Israel. Eles querem que eu pare de reinar sobre eles. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que nós vemos aqui é que o Senhor Jesus Cristo mostrando que os hipócritas muitas vezes oram, mas não para orar, para falar com Deus, para se achegar a Deus. Eles oram em situações, apresentam situações para que as pessoas, né, vejam, fulano como ora, Beltrano como faz isso, como faz aquilo, na situação lá. Então que Deus nos guarde de incorrermos em erro como esse. E também na questão dos fariseus, que Jesus havia dito aí que o irmão leu, não só eles em orar, eles acabavam tendo segundas intenções, mas também nas perguntas que eles faziam a Jesus, por causa que a intenção deles em perguntar a Jesus muitas vezes não era a intenção de aprender, de conseguir adquirir o conhecimento que Jesus estava disposto a ensinar. A intenção deles era achar algo na resposta de Jesus para poder me fugiu agora a palavra. Para poder pegarem ele em alguma palavra, né? Para acusá-lo de alguma coisa. Exatamente, para poder acusá-lo. Realmente é bem difícil. Irmãos, nós temos um anúncio abençoado. Que é a nossa vigília aqui na sede internacional. Vigília da Juventude, próximo sábado, 9 de janeiro, às 23 horas, no Templo Sede, aqui na Farrapos 312. Você está convidado para participar conosco. Inclusive agora, nós vamos colocar um trecho do louvor, de uma adoração da juventude. Claro que esse louvor, esse trecho, né, que foi filmado e que vamos transmitir agora, é filmado antes da pandemia, né? Você vai ver que as pessoas estão sem máscara, estão em um grande volume de pessoas próximas umas das outras. Tudo isso foi gravado antes da pandemia, né? E aí você vai adorar a Deus junto conosco agora e vai poder também, né, com este louvor, se incentivar a estar conosco no dia 9 agora, aleluia, sábado que vem, 23 horas, na maravilhosa vigília da Juventude da Sede Internacional. Glória a Deus. Deus abençoe. Logo depois o comentário que o irmão Israel vai trazer para nós.
Aleluia! O Glória grande a eu Deus. sou. Louvado seja o nome do Senhor, aquele que conhece o mais íntimo do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. Irmão Israel, passe para nós então um exemplo que nós temos aqui de atitudes que inclusive aconteceram uma decorrente da outra, né? De Aleluia. apresentar segundo as intenções, de ter segundo as intenções, na apresentar não, de ter atitudes com segundo as intenções e cada vez tendo que se enrolar mais, né? Infelizmente. Vamos ver o que nós temos de exemplo aqui que o senhor quer passar para nós. Aleluia. Tarde. Glória a Deus. Irmão Ronei, meus irmãos, nós temos um exemplo de um homem muito conhecido por nós. Acredito que todos o conheçam. Aleluia, glória a Deus. O exemplo de Davi, em 2 Samuel, no capítulo 11. Eu não vou ler, mas se os irmãos ficarem mais interessados pela história, os irmãos podem ler aí nas suas casas. Aleluia, glória a Deus. Nessa história, no capítulo 11, o subtítulo já diz o que acontece na história, que o subtítulo é Davi comete um adultério e um homicídio. Aleluia. Aqui na história, conta o seguinte: estava na época dos reis, eles irem para a guerra. E Davi, ele mandou Joabe para a guerra, mas ele em si não foi. Ele ficou, vamos dizer, descansando no seu palácio. Ele não foi para a guerra. A palavra conta que era a guerra, se eu não me engano, contra os filhos de Amon. Joabe então foi para a guerra e Davi ficou no palácio. Davi então, pela tarde, estava passeando pelo palácio e vê Batseba, mulher de Urias, o Eteu, diz a palavra. Glória a Deus. E Davi, ele vê aquela moça, aquela mulher, e se interessa por ela. Então ele pede lá para os seus súditos, servos, trazerem ela até ele, e ele acaba se deitando com Batseba. Então, depois ele despede Batseba, passa um tempo e Batseba avisa ele por carta ou pessoalmente, a palavra não especifica, que ela ficou grávida. Davi, então, acredito que um pouco desesperado, né? Por causa que ele havia cometido adultério. A esposa não era dele. Então, ele começa a pensar, e agora o que eu posso fazer para mim acobertar o meu pecado? O que eu posso planejar aqui para mim conseguir deixar ele sobre as escondidas? Então ele acaba escrevendo uma carta e mandando para Joabe, pedindo que Urias viesse até ele, até Davi. Joabe então recebe a carta e manda Urias. Então já tem uma atitude de segunda intenção aí, né? Exatamente. Uma atitude com segunda intenção. Aleluia. Urias então chega até a presença de Davi, e Davi, aí ele já começa com as outras intenções dele, para tentar acobertar o seu pecado. Ele fala para Urias, eu vou dizer com as minhas palavras, né? Mas foi basicamente isso. Urias, ele era um soldado, estava lá no meio da guerra. Acredito que esteja cansado. Esteve lutando lá no campo de batalha, cansado. O que você acha então de ir para a sua casa, comer, beber, descansar, se deitar com a sua esposa? E isso aí, ele já estava oferecendo essa possibilidade para Urias com as suas segundas intenções de acobertar o seu pecado, por causa que aí Urias iria para a sua casa, se deitaria com a sua esposa, e o filho de Davi com Batseba se passaria pelo filho de Urias. Então aí já estava as segundas intenções. Então ele apresenta preocupação com Urias, mas na verdade era preocupação consigo mesmo e com Batseba. Exatamente. Né? Isso aí, então as segundas intenções dele eram completamente diferentes das intenções que ele apresentava ali.
Aleluia. Mas Davi não contava com a fidelidade, com a honra, vamos dizer assim, de Urias. Davi então dá essa possibilidade para Urias, mas Urias, ele responde: mas rei, os meus irmãos, os meus amigos estão lá lutando no campo de batalha, dando as suas vidas pelo nosso povo. Como eu poderia estar aqui descansando na minha casa, comendo, bebendo, enquanto tem os meus amigos lá estão dando as suas vidas por nós e pelo povo? Ele não contava com esta atitude de Urias. Então Davi despede Urias, mas Urias não desce para sua casa. Então a palavra conta que quando amanhece, Urias estava deitado sobre as escadas do palácio de Davi. Ele não desceu para sua casa. Davi então, ele viu, vou tentar de novo. E ele vai lá, só que dessa vez ele embebeda Urias. Ele come, bebe com Urias e despede ele. E Urias, mesmo embriagado, mesmo bêbado, mesmo assim, ele seguiu firme e não desceu para sua casa. Aleluia, glória a Deus. Davi, então, acredito que ele deve ter pensado: bom, eu não vou conseguir acobertar o meu pecado desse jeito. Vou planejar outra coisa então. Ele vai lá e fala para Urias: bom, Urias, tu não quer então descansar? Não quer então descer para tua casa? Fica aqui até amanhã, que aí amanhã de manhã eu te despeço e tu volta para a guerra. Então Urias esperou, e enquanto isso Davi escreveu uma carta para Joabe. Aleluia, glória a Deus. E esta carta que Davi escreveu para Joabe, ela estava escrita, vamos dizer, descaradamente, as intenções de Davi para com Urias. Que na verdade só Joabe é que a povo ficou sabendo, né? Nem Urias não soube as intenções reais da carta, e nem o exército de Israel, enfim, né? Exatamente, somente Joabe ficou sabendo das verdadeiras intenções de Davi. E a carta dizia o seguinte: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Então aqui nós conseguimos ver qual que era a intenção de Davi, que somente, aleluia, glória a Deus, Joabe ficou sabendo. O próprio Urias, então, quando volta para a guerra, leva a carta que estava escrita a sentença dele, como ele morreria. Joabe recebe a carta e Davi era o rei, então ele obedeceu e colocou Urias na frente do exército. Aleluia, glória a Deus. Vão então novamente para a peleja contra os filhos de Amon, e Urias é ferido e morre. Joabe escreve outra carta para Davi, falando então que ele havia feito conforme o rei havia mandado e que Urias havia morrido. Davi recebe esta carta e eu acredito que ele deve ter pensado: bom, agora eu consegui. Dessa vez então eu vou conseguir acobertar o meu pecado. E dessa vez agora não eram só um pecado, eram dois, que era adultério e homicídio. Ele então espera, Batseba recebe também a notícia, fica de luto, seu marido havia morrido. Ele espera o luto da Batseba passar e toma Batseba por mulher. Então ali, para os homens, quando o filho de Batseba com Davi nascesse, para os homens estaria tudo bem, por causa que era a mulher de Davi, então tudo normal. Porém, tem uma coisa muito interessante que está escrito no versículo 27, no capítulo 11, que é o seguinte: e passado o luto, enviou Davi e recolheu em sua casa. Ele foi por mulher e ela lhe deu um filho. Aqui se referindo a Batseba. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Aqui então nós conseguimos ver que para os homens ele talvez tenha conseguido acobertar o seu pecado, mas para Deus
Todas as segundas intenções dele estavam completamente descobertas. Exatamente. Totalmente descobertas. Aleluia. Glória a Deus. E também aqui, vou ler com os irmãos, em Hebreus capítulo 4, versículo 13, que diz o seguinte: E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos... Aleluia, glória a Deus. Prestar contas. Aleluia. Não vamos nos deixar enganar pelas nossas segundas intenções, né, irmãos? Não vamos nos deixar Exatamente. enganar. Glória a Deus. Bom, nós temos um momento agora de leitura da meditação da palavra. O irmão Pablo vai estar trazendo essa meditação. Glória a Deus. Logo depois da meditação, vamos estar trazendo então um comentário sobre esses assuntos, esses exemplos que nós trouxemos e alguns exemplos que nós corremos o perigo, melhor dizendo, de incorrer em atitudes com segundas intenções. Que Deus nos livre dessas situações. Até daqui a pouquinho, aguarde, o bom Pablo vai trazer a meditação. Paz do Senhor a toda a juventude. Vamos estar, sem mais delongas, vamos estar lendo em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8, que diz assim: E esperou 7 dias até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: O que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Bom, aqui nós vemos um pequeno relato de um homem, Saul, que não esperou o momento certo, que se precipitou em uma atitude que trouxe um malefício gigantesco. Muitas vezes na nossa vida é a mesma coisa. Muitas vezes nós acabamos tomando atitudes, nós temos atitudes que acabam trazendo problemas e dificuldades para a nossa vida por simplesmente nós não esperar a vontade de Deus. E muitas vezes, aí que entra a questão, muitas vezes nós sabemos o que temos que fazer,
Muitas vezes nós já temos, digamos assim, um plano traçado e por simplesmente acharmos que vai dar errado ou que não é bem dessa forma, nós acabamos cometendo algumas atitudes que trazem malefícios para a nossa vida. E foi exatamente o que aconteceu com Saul. Ele teria o reino dele confirmado para sempre, firmado. Ele teria um reino que teria, até o dia de hoje, seria Saul, seria o reino de Saul, não Davi. Mas, porque ele simplesmente se precipitou, quis fazer as coisas conforme o desejo do coração dele, por medo, por influência de pessoas, por influência das situações, por circunstâncias que talvez ao pensamento dele era o que era para ser feito, pois os filisteus estavam logo ali, as dificuldades estavam logo ali, as pessoas ao redor dele estavam se dispersando, estavam se espalhando. Ele tomou uma atitude precipitada, ele não teve um domínio próprio em realizar este ato. E acabou que Samuel chegou, aí que entra a questão. Nós falamos sobre isso num programa de domingo, que a Bíblia diz que logo que Saul terminou de fazer o sacrifício, de fazer a oferenda a Deus, Samuel chegou instantes depois. Algumas versões dizem que instantes depois que Saul terminou de fazer a oferenda, Samuel chegou. Eu não sei qual é esse tempo, 10 minutos, 20 minutos, ou talvez até menos. Mas por questão de minutos, por questão de pouco tempo, toda uma história foi mudada. Todo um plano foi mudado. Por quê? Por simplesmente Saul ter se precipitado em ações e em atitudes. E muitas vezes nós acabamos fazendo isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nós vemos as dificuldades da vida, nós vemos as adversidades, nós vemos um amigo ou uma pessoa que está ao nosso lado que está se afastando e nós acabamos nos precipitando, talvez para não perder aquela amizade, talvez para não perder aquele companheiro, e acabamos fazendo algo que não está dentro da vontade de Deus e acabamos perdendo coisas que Deus talvez iria nos abençoar. Acabamos tendo essas dificuldades como Saul teve, que isso aqui foi digamos assim, um abismo leva a outro abismo. Saul começou assim, depois, mais pra frente na história, nós vemos que ele desobedeceu a Deus quando era para ter matado todos os amalequitas, ele não matou. O que aconteceu? Deus se afastou dele de verdade, Deus se apartou dele, e a partir daquele momento começou o declínio do reino e da vida espiritual de modo geral de Saul. Então, meu irmão e minha irmã jovem, busque a Deus primeiramente, se esforce em fazer exatamente o que é a vontade de Deus e não se preocupa se o tempo tá acabando, se parece que as coisas vão dar errada. Só fica no propósito de Deus, permaneça naquele propósito que certamente Deus vai te abençoar. Amém. Retornamos aqui então com um assunto, né, que é sobre as segundas intenções, que são semelhantes à hipocrisia, né? Nós estamos com o texto de Hebreus 4, 12 e 13, né, irmão Israel? Ele vai deixar prontinho aqui, mas vamos trazer, temos pouquinho tempo, vamos trazer alguns exemplos que
podem acontecer e incorrer de nós tratarmos as coisas com segundas intenções, termos atitudes com segundas intenções. Vou trazer alguns exemplos do cotidiano aqui, para que a gente fique atento, né? Por exemplo, podemos tratar aqui na questão da escola, né? Quando as atividades estavam normais nas escolas, ou quando voltarem as atividades normais das escolas, um perigo pode ser assim, por exemplo, a professora dá um trabalho que tem que ser feito em grupo, né? Aí o moço ou a moça, vamos tratar o moço aqui, né? Vamos colocar o moço. O moço lá começa a organizar, né? Digamos, toma a frente de organizar o seu grupo, e aí ele convida ou pede para alguém convidar uma moça que ele tem intenção de se aproximar, né? Se aproximar, porque acha ela bonita, enfim, etc. Mas eles, convida a fulana também para participar daqui. Mas qual é a intenção dele? A intenção não é de que ele olha nela a capacidade para ajudar o grupo, né? Porque ele está convidando, não são porque ele realmente tem interesse de que o trabalho saia bem. Segundo as intenções dele são de se aproximar daquela moça, né? Então, é um exemplo simples que às vezes é bem fácil de nós incorrermos nesse erro, né? Mas para que a gente possa vigiar, né? Estar atento, não fazer nem coisas mais simples assim, nem as mais complicadas ou mais perigosas, digamos assim, nessa questão de tomar atitudes com segundas intenções. Outras segundas intenções que nós podemos ter, por exemplo, é trabalhar numa empresa, né? E fazer as atividades, né? As competências que nos são dadas na empresa com a intenção de ser visto pelo chefe, para receber promoção, não com a intenção de fazer o serviço certo, não com a intenção de fazer o serviço todo que precisa ser feito, mas às vezes quando tem um serviço, né? De repente é feito por uma equipe, mas tem um serviço que é menos visto e o que é mais visto, né? Nós procuramos o mais visto para ser mais visto pelos chefes, né? Para poder ter um aumento de salário, um aumento de receber um cargo mais elevado, mais tranquilo, enfim, né? O cristão não pode agir desse jeito. A atitude do cristão tem que ser de trabalhar com todo o desejo de que o serviço seja feito, né? Seja no serviço secular, seja na obra de Deus, que o serviço seja feito, né? Com a intenção do crescimento geral, né? No caso de uma empresa, um crescimento da empresa, para que todos sejam beneficiados, né? E se incorrer de acontecer de Deus quiser abençoar e o chefe ter que ver o seu trabalho, por mais que seja o trabalho mais escondido, mais simples, mas as atitudes vão ser, com certeza, Aleluia. Vistas, né? Deus vai abençoar a sua vida. Então não vamos agir assim com segundas intenções. Nosso terceiro exemplo, qual é, irmão Israel? Nosso terceiro exemplo é no caso de uma pessoa que ela dá um presente para outra, não com a intenção de agradar ou beneficiar a outra pessoa, mas sim com a intenção por trás de receber algo em troca daquele presente. Uhum. Dá aquele presente já esperando receber outra coisa da certo. pessoa. A pessoa, de repente, ela tem uma posição que possa trazer um benefício, né? E aí você presenteia aquela pessoa, dá um presente, vamos dizer, né? Não com a intenção realmente de beneficiar com o presente, mas com a intenção de ser beneficiado com o agrado que você vai dar àquela pessoa. O que nós temos em Hebreus 12, 13, meu irmão? Aleluia. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Mas vamos ficar só no 12 aqui, porque o nosso tempo correu, temos 1 minuto apenas. O que nós temos aqui, meus irmãos? A palavra de Deus ela é apta, o que a palavra de Deus diz? Que ela é apta para mostrar as intenções do coração. Mas ela é apta para mostrar as intenções do coração, as minhas intenções para o irmão Israel? Não, né?
Quando eu leio a palavra de Deus, ela está dizendo, Ronei, tuas intenções estão erradas. As segundas intenções nessas atitudes que tu teve estão erradas, não são boas, não são justas, né? As tuas intenções certas, ó, intenções do teu coração, olha aqui, ó, o certo é fazer assim, ó, e tu tá agindo desse jeito. Então a palavra de Deus mostra para nós, né? Ela faz nós discernir, entender o que nós estamos pensando e faz nós conhecer a intenção que nós temos no coração com aquele pensamento, atitude, gesto, projeto, plano, enfim, o que for. Ela é apta para isso. Então, precisamos, amados irmãos, nos aprofundar cada vez mais na palavra de Deus para não incorrermos de ter atitudes com segundas intenções ou más segundas intenções, né? E também não errarmos em todo sentido, mesmo que não seja apresentado com segundas intenções, sejam com intenções esclarecidas, mas que não sejam intenções erradas, né? Sejam boas intenções. Exatamente. A palavra de Deus vai mostrar para nós o caminho certo das intenções do coração. Vamos orar, irmão Israel? Aleluia. Vamos orar e Glória agradecer a Deus. Agradecemos a participação de todos os irmãos, não vai dar tempo de nós lermos os nomes, mas agradecemos porque todos estão dando glórias a Deus através de estar participando desse programa. Deus abençoe. Vamos orar. Pode orar, meu Israel. Aleluia, glória a Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez na Tua presença. Aleluia, glória a Deus, te agradecemos, ó Pai, porque através da Tua palavra, aleluia, o Senhor tem falado conosco, tem nos corrigido, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, tem nos aconselhado. Senhor, que a Tua vontade venha a ser feita, meu Deus, na nossa vida. Amém, Em nome Senhor. de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Paz, Aleluia. oração E e união. Espírito de